Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Matheus de Melo Ribeiro, graduando de Agronomia, e hoje trago para vocês este vídeo referente à força eletromotriz por efeito térmico, aspectos físicos, técnicos e econômicos. Primeiramente, vamos conceituar o que é força eletromotriz. A força eletromotriz nada mais é que o potencial elétrico medido em volts, que é fornecido por um gerador, seja ele qual for, a fim de alimentar um circuito ou dispositivo elétrico. A força eletromotriz é a responsável por criar uma diferença de potencial para proporcionar a passagem de corrente, uma vez que para que a corrente circule é preciso que haja diferença de tensão, pois os elétrons livres se movimentam do ponto de maior tensão para o ponto de menor tensão. Um exemplo do dia a dia é a diferença de potencial gerado pelas pilhas, a fim de suprir equipamentos elétricos, como um controle remoto. A força eletromotriz pode ser gerada de diferentes maneiras. Pode ser por meio de atrito, pela ação da luz, pelo efeito piezoelétrico, que é a ação de compressão e tração de cristais como de quartzo, indução eletromagnética, usando ímãs, ação química, como no caso das pilhas, e por último, o efeito termoelétrico, que compreende o tema deste vídeo. Agora, vamos falar sobre o efeito termoelétrico, propriamente dito, como ele ocorre e suas aplicações. O efeito termoelétrico também pode ser chamado de efeito Seebeck, uma vez que foi descoberto pelo físico Thomas Johann Seebeck no ano de 1821, quando percebeu que ao utilizar dois metais diferentes e aquecendo o ponto de solda entre os mesmos, se obteve na outra extremidade uma diferença de potencial ao movimentar a agulha de uma bússola, como podemos observar neste esquema que representa o experimento de Seebeck. Vamos tentar detalhar como ocorre este efeito através deste esquema. Para que o efeito ocorra, é preciso que haja dois metais diferentes, neste exemplo, o ferro e a liga metálica constanta. Além disso, é preciso que haja duas juntas, que são como dois compartimentos do sistema. A junta de medição corresponde ao ponto de solda entre os dois metais diferentes, e nesta imagem está representada pela porção da esquerda, onde podem haver baixas ou altas temperaturas, como nesse exemplo, 100 graus Celsius. O outro compartimento é a junta fria, que está sempre a temperaturas mais amenas que a junta de medição, como nesse exemplo, 25 graus Celsius, e nela ocorrerá a geração de força eletromotriz da ordem de milivolts, possibilitando relacionar a voltagem medida com a temperatura que se encontra o ambiente da junta de medição. Para ocorrer a geração de força eletromotriz, é necessário sempre dois metais ou ligas diferentes e também diferença de temperatura entre as juntas. Quando aquecemos um lado do condutor de metal, os elétrons dessa região irão vibrar de forma mais intensa. Isso faz com que eles precisem de mais espaço para se movimentarem, o que irá gerar um fluxo de elétrons para o outro sentido, como demonstrado no esquema abaixo. Em uma região, irá haver ausência de elétrons, e na outra extremidade, acúmulo de elétrons, gerando uma pequena diferença de potencial. Se realizarmos a junção de duas diferentes ligas metálicas, aplicando diferentes temperaturas entre as extremidades, iremos observar que em uma das ligas metálicas o efeito Seebeck será mais intenso, devido às características específicas de cada metal, o que fará com que ocorra um fluxo de elétrons em sentido específico, efeito este que se aproveita para a geração de potencial, como se observa no esquema da direita. Aproveitando dos estudos de Seebeck, o físico francês Jean-Charles Peltier descobriu a reversibilidade do efeito termoelétrico em 1834, ou seja, ele observou que os mesmos metais utilizados para gerar diferença de potencial, quando aquecidos, podem ser conectados a uma fonte elétrica para aquecer ou resfriar uma superfície. Como demonstrado no esquema, a fonte elétrica gera um fluxo de elétrons que, por sua vez, altera a temperatura da superfície. A superfície
pode ser aquecida quando o sentido do fluxo de elétrons é horário, como representado na imagem. Por outro lado, a superfície também pode ser resfriada quando o sentido do fluxo de elétrons é anti-horário, como vemos neste outro esquema, podendo ser aplicada em aparelhos refrigeradores, como ar-condicionado e bebedouros elétricos. A partir dos estudos de Seebeck e Peltier, possibilitou-se a criação de um equipamento muito utilizado como sensor de temperatura em processos industriais, que é chamado de termopar. O termopar consiste basicamente no esquema constituído por Seebeck e é utilizado para medir a temperatura de ambientes com base na diferença de potencial gerada. Na imagem, podemos observar os dois metais diferentes, nas extremidades vermelha e azul, e também podemos ver o ponto onde a força eletromotriz é gerada. O termopar é amplamente utilizado por ter baixo custo, fácil utilização e relativa precisão. Os termopares seguem uma padronização mundial de acordo com sua composição e a faixa de temperatura que abrangem. Aqui temos uma tabela com alguns tipos de termopares, que são representados por letras e que têm diferentes constituições metálicas e, consequentemente, são capazes de medir diferentes temperaturas. O termopar mais utilizado é o tipo J, que é constituído de ferro, e da liga constanta, que é basicamente uma liga de cobre e níquel e possibilita medições de menos 250 a 750 graus Celsius. Para conectar a junta de medição até o ponto onde a diferença de potencial será medida, são utilizados cabos de extensão, que seguem a mesma classificação dos termopares quanto a seu tipo, portanto, têm a mesma constituição, garantindo assim a compatibilidade da medição. Neste esquema, podemos observar como é feita a montagem do sistema do termopar, onde na extremidade da junta de medição está a temperatura do ambiente que se visa mensurar, os cabos de extensão que conectam o sistema e na outra extremidade o medidor, um voltímetro, que irá relacionar o potencial gerado com a temperatura avaliada. A aplicação do uso dos termopares é diversa devido à vasta capacidade de medição de temperaturas extremas em ambientes diferenciados. São amplamente utilizados na indústria de refrigeração, ar-condicionados, criometria para medir baixas temperaturas, pesquisas agronômicas na área de agrometeorologia e pesquisas ambientais, química e petroquímicas, identificação de polaridade e também podem ser utilizados em atmosferas a vácuo, inertes, oxidantes ou redutoras. William Thomson, o Lord Kelvin, também contribuiu para este tema. Ele descobriu uma falha no efeito termoelétrico, pois nem sempre a relação de temperatura com a tensão é linear. Dessa forma, propôs a correção desta relação, que hoje em dia é feita por tabelas, que são únicas para cada tipo de termopar, sendo que a maioria dos termopares industriais já mostram no medidor os valores corrigidos. Aqui temos o exemplo de uma tabela de correção para um termopar do tipo K. Outro equipamento utilizado na prática que se baseia nestes conceitos é a placa de Peltier, que é o inverso do termopar, utilizando o efeito Peltier. Quando se submete a placa a uma fonte elétrica, é possível aquecer uma de suas superfícies e resfriar a outra, como representado no esquema abaixo. É como os bebedouros elétricos fornecem água gelada, por exemplo. Concluindo o que vimos hoje, aprendemos o que é a força eletromotriz e como é gerada pelo efeito termoelétrico, as contribuições de Seebeck, Peltier e Thomson para esse tema, o que são e como funcionam os termopares, e também que estes são muito usados por seu baixo custo, boa precisão e fácil utilização. Com isto, terminamos esta apresentação e obrigado a todos pela atenção.